Novo contrato de Filipe Luís com o Flamengo será até 2026. Carlos Noval revela surpresa e desabafa sobre demissão no Flamengo. Saída antes de fim de treino pode ter influenciado em ausência de Pedro entre os relacionados. Ainda sobre essa história toda, essa brigaiada com Pedro, bastidores do corte, comprometimento e recado de Filipe Luís ao elenco. Flamengo desiste de liberar Vitor Hugo de graça e busca novo acordo com o Famalicão lá de Portugal. Escalação do Flamengo para hoje contra o São Paulo. Você também vai ver isso comigo. Grêmio faz proposta ao Flamengo para repatriar Everton Cebolinha após a polêmica aí de venda do Flamengo de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. E para fechar, torcedores do Flamengo pedem a saída do José Boto, desse português aí que tá dando o que falar no nosso Mengão. Mas antes de seguir com tantas informações, tantas novidades e notícias do Mengão, na humildade, irmão, aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho, é claro, para não perder nenhuma novidade do Mengão. Isso fortalece demais o nosso trabalho aqui e ajuda a nação a crescer cada vez mais. E lembrando, irmão, é de graça, você não paga nada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe, é claro, com seus amigos rubro-negros e deixe aquele like maroto. Vamos falar rapidamente aqui, tentar fazer um vídeo mais ou menos de uns 10 minutos. Vou tentar correr um pouquinho, tá? Falando sobre Filipe Luís. Filipe Luís, né, sobre o tempo de contrato dele nessa renovação, só para lembrar que vai até o final do ano. Filipe Luís tem contrato até final de 2025. Mas o Flamengo agora pretende estender esse vínculo até o final do ano que vem com um aumento aí de salário, né, com uma valorização aí salarial. Acho que é bacana, tá? Apesar dos problemas que a gente vem percebendo que estão acontecendo no Flamengo. Filipe Luís vai ser a próxima notícia, né? Acabou de afastar o Pedro do elenco para o jogo contra o São Paulo. Polêmica doida, meu irmão. E aí Matheus Gonçalves, que ele não bota para jogar, várias coisinhas, mas assim, de fato, ele vem desempenhando um bom papel, apesar de não concordar com algumas atitudes dele como técnico, mas o Flamengo tá ganhando, né, cara? A gente tem apenas 4 derrotas nessa carreira, nesses 40 e poucos jogos, quase chegando a 50 jogos com o Filipe Luís. Então, feliz por estar aí ajustando aí até o final de 2026, né? É um tempo que aparentemente é até curto, né? Porque normalmente os treinadores fazem aí de 2 anos, mas vamos lá. Filipe Luís permanece até então o final de 2026. Falando agora sobre Carlos Noval. Eu peguei essa informação ontem, eu falei, vou trazer isso aqui porque eu acho que é importante. Quem é Carlos Noval? Primeiramente, Carlos Noval, ele era gerente das categorias de base do Flamengo, tá? E aí, assim, foi demitido do nada no dia 11, sexta-feira, ontem ele foi demitido, tá? E ele divulgou uma nota para se manifestar em relação a essa demissão. Então vamos ver aqui, ó. Olha, palavras do Carlos Noval. Infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa. Estava na minha sala, no CT, quando o Paulo Dutra veio me dizer que não tinha uma boa notícia, que o presidente BAP tinha mandado me demitir. Perguntei o motivo e ele só me informou que era por uma mudança de filosofia no clube. Com mais de 15 anos, fala um pouquinho da história do cara, né? Com mais de 15 anos de trabalho no clube, Noval expôs os números expressivos que conquistou. Envolvimento em mais de 200 títulos na base, formação e negociação de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e vários outros atletas, né? Como o Wallace Ian, se a gente for parar para pensar, Joshua, essa garotada toda aí, né? Vitor Hugo, João Gomes, muita gente, né, irmão? Ele trabalhou, então, na pasta, nessa da base, de 2018 a 2024, tá? Sendo 1 ano e meio como diretor e o restante como gerente de transição. E aí, assim, para fechar, o Carlos Noval disse, só posso agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo por todo esse tempo. Agora, um detalhe importante, era isso que eu queria trazer sobre essa notícia, que o Flamengo anunciou que Alfredo Almeida vai assumir o cargo de gerente geral da base, né? É um português que foi contratado no início do ano para trabalhar como assistente do José Boto. E a diretoria justificou a escolha do profissional para substituir Carlos Noval por uma mudança de filosofia. E aí isso me preocupa, né? O Boto veio,
carregando com ele alguns outros companheiros, vamos botar assim. E aí agora, a gente está vendo que tentou contratar Mickey Johnston, polêmica com Pedro, querendo vender o jogador, Matheus Gonçalves indo embora por 3,5 milhões para o Cruzeiro, por 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí pega agora um camarada, um português, para botar no futebol da base do Flamengo. Pô, mano, mudança de filosofia. O Flamengo tá há tanto tempo produzindo jogador, mano. Criando, nosso ninho é um celeiro de bons jogadores. Isso me preocupa. Então, a gente tem que ficar de olho aí na base também, pra gente não ter problema num futuro. Falando agora sobre Pedro. Saída antes de fim de treino pode ter influenciado em ausência de Pedro entre relacionados. Vamos ver a reportagem. Ó. A relação entre Pedro e Flamengo vive mais um momento de turbulência. O episódio da vez foi a decisão do técnico Felipe Luiz de não relacionar o atacante para o confronto contra o São Paulo. Neste sábado aí, dia 12, hoje, 4h30 da tarde. A medida expõe um atrito que vem se construindo nos bastidores e que envolve episódios recentes e questões mal resolvidas no passado. Segundo o GE, o ponto central do novo desgaste ocorreu no último treino da quarta-feira, dia 9, durante a atividade tática. Tá? O Pedro parece que participou dos dois primeiros blocos, mas foi retirado no terceiro para realizar um trabalho à parte. Antes de retornar para a última etapa, o camisa 9 comunicou ao auxiliar Márcio Torres que sentia a perna pesada e se retirou para o vestiário. A atitude, segundo o portal, não foi bem recebida por membros da comissão técnica e por alguns jogadores, que interpretaram a saída como um abandono da atividade sem uma justificativa médica clara. Fontes ligadas ao Flamengo, no entanto, negam veemente essa versão, afirmando que, ao comunicar um membro da comissão, ele não deixou o treino de forma indisciplinar. Apesar de ter treinado normalmente na quinta, dia 10, Pedro foi informado na sexta que estava fora dos planos da partida. Eu penso no seguinte, na moral, estão querendo queimar o Pedro, fritar o Pedro. O Pedro, irmão, ano passado poderia ter saído para receber 6 vezes mais do que ele recebe no Flamengo, lá na Arábia. Gerson fez isso. Um monte de jogador faz, irmão. Abandona mesmo o clube. O cara se dedicou pra caramba, irmão, pra voltar. E não tá recebendo oportunidade. Tem gente que fala assim, tô muito torcedor, mas ele não tá se dedicando. Não tá se dedicando o quê, ô torcedor maluco? Deixa eu te falar, meu irmão. O Pedro voltou de lesão e fez 5 gols, cara, no Campeonato Brasileiro, mano. Tem mais gols do que o Bruno Henrique, do que o Cebolinha, do que, o Michael. Você não tem noção, rapaz, do que é o jogador, cara. O cara, nos últimos 3 anos, artilheiro maior do Brasil, cara. Felipe Luiz está de sacanagem com o jogador. O Boto falando que queria vender o jogador, trazer um jogador da mesma posição, tendo o Pedro. De verdade, Bap, você precisa entrar, mano, nessa parada aí, porque estão queimando o Pedro para vender. Não vou nem mais falar sobre o Pedro, não, porque eu tô cansado dessa história, irmão. Vamos lá, Flamengo desiste de liberar Vitor Hugo de graça e busca novo acordo com o Famalicão. Isso aqui é uma outra polêmica, né? Se a gente for parar para pensar, o Flamengo estava liberando aí, vamos lá. A ideia inicial era ceder 50% dos direitos econômicos para cada lado sem dinheiro envolvido. Eu vou fazer uma pergunta, que palhaçada é essa? O Flamengo virou igreja para doar alguma coisa? Virou organização sem fins lucrativos? Como é que você pega um jogador como o Vitor Hugo, que já teve época de receber proposta de 20 milhões de euros, 18 milhões de euros, se eu não me engano, como é que você pega esse jogador e fala o seguinte, aí é maldade, olha, um time de Portugal, o Boto é português, Portugal, Famalicão, vou deixar o jogador com vocês aí, e vocês vão ter 50% do jogador. Que merda é essa, irmão? Por sorte, parece que no dia que ia fechar agora, os caras estão esperando lá o jogador, o BAP entrou e vetou. Eu faço uma pergunta, você não acha maldoso isso não, mano? Como é que você vai dar um jogador, mano, 50% do jogador? Só empresta, empresta, os caras ficam pagando, depois devolve. Agora você empresta dando 50%? Como se o moleque fosse um peso morto, mano, pro Flamengo. Mano, vende o cara então, vende, ganha dinheiro. Agora, o Boto tá de sacanagem, irmão, tá de sacanagem. Mudando de história aqui, escalação do Flamengo
para o jogo de hoje contra o São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, vamos lá. Escalação do Flamengo. Provável, tá? Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre, lateral esquerdo, Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta ali no meio, né? Com, na verdade, Jorginho, De La Cruz fazendo a volância, Arrascaeta no meio. Teremos Luiz Araújo, provavelmente ponta direita, para que o Plata tá jogando. Então, ele deve colocar, muito provavelmente, Gonzalo Plata na direita, Luiz Araújo na esquerda, que é um erro que ele sempre tem feito, Felipe Luiz, e Bruno Henrique como centroavante. E por que é um erro? Porque o Luiz Araújo, irmão, rende muito mais na ponta direita. Então, às vezes, é melhor botar ele na ponta direita, deixa o Plata como centroavante e Bruno Henrique na esquerda. Eu acho que seria a melhor opção. Infelizmente, realmente, a gente não tá vendo o nome do Pedro aí. O Pedro foi afastado. É brincadeira. Falando agora sobre Grêmio. O Grêmio fez proposta aí para repatriar Everton Cebolinha. Sim, o Grêmio demonstrou um interesse concreto em trazer novamente o atacante, né, para o time aí gaúcho, apresentando uma proposta oficial ao Flamengo, segundo aí o setorista do tricolor Fábio Vargas. Só para ter noção, o Grêmio quer aproveitar o momento de baixa do Everton Cebolinha no Flamengo para fazer uma investida, além do tempo relativamente curto do seu contrato, que vai se encerrar em dezembro de 2026. Mesmo que ele não possa ainda mais atuar pelo Campeonato Brasileiro, né, pois já fez 7 jogos, o time gaúcho acredita que o movimento valeria a pena, mesmo que só para a Copa Sul-Americana. E aí? Deixa eu só mexer aqui no computador que deu um probleminha. Foi. Vocês acham que o Flamengo deve ou não deve fazer negócio com o Grêmio? Eu penso no seguinte, cara. Reforçar os times aqui de dentro, mano. Vende o Everton Cebolinha, Michael, Juninho. Essa galera tem que ser vendida. Deixa o Alacian, deixa o Joshua, meu irmão. Deixa o Chola, entendeu? Deixa essa galera da base ficar mais um tempo. E quem não tá jogando nada, que tá muito tempo no profissional sem render, vende. Mas não dá pra você vender aqui pra dentro. Matheus Gonçalves, pô, saiu a notícia, 3,5 milhões para o Cruzeiro, por 50%. Isso não existe, cara. O moleque fez um jogo agora no Sub-20, pediu pra descer porque o Felipe Luiz não dá oportunidade. Aí o Felipe Luiz tá sempre com razão, né, pra alguns torcedores. Porra. Rapaz, o Flamengo fizer 2, 3 jogos, 4, 5 jogos, perdendo, vão pedir a cabeça do Felipe Luiz, isso é fato. E aí, se for mandado embora, quero ver como vai ficar com relação aos jogadores que ele já vai ter se desfeito. Ele, José Boto. Aí vão chorar assim, poxa, a gente não tem Pedro, a gente não tem Matheus Gonçalves, a gente não tem Lohan. Você tá entendendo? É isso que acontece. E o jogador que não joga nada, o cara fica falando, elogiando, joga muito, corre, ele faz o que eu peço. O cara não faz gol, mano. Atacante faz gol, Felipe Luiz. Porra, bota isso na tua cabeça, cara. Deixe só pelos comentários aí se você negociaria ou não Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha. Comenta também o que você acha sobre o problema entre o Pedro e Felipe Luiz e a diretoria. O que você está achando disso tudo? Só não vem, meu irmão, querer me perturbar não, me xingar não, porque vai se ferrar pra lá. Me xinga não, hein? Vamos agora aqui fechar falando sobre a torcida. Torcedores do Flamengo pedem a saída do português. A situação do dirigente José Boto no Flamengo não é nada animadora. Os episódios desta última semana evidenciam uma crise que estourou nesta sexta-feira, dia 11, véspera da partida contra o São Paulo. Alguns torcedores iniciaram a campanha Fora Boto, hashtag Fora Boto, lá no X, tá? Nos últimos dias vazaram prints de supostas conversas do Boto com jornalistas indicando que o Flamengo aceitaria uma proposta de 15 milhões de euros por Pedro. Além disso, o dirigente encaminhou a chegada do irlandês Mickey Johnston, mas BAP vetou a contratação do atacante, fato que irritou o Boto, que chegou a cogitar pedir demissão. Eu te faço uma pergunta, aí o Pedro tem que aguentar tudo isso calado, irmão. O Pedro tem que, escutar que venderia o cara, ele já tá amargando reserva, sem ter que amargar. Aí o cara escuta que vai ser vendido e tem que ficar de boa. Nenhum jogador ficaria. Nenhum jogador. E aí assim, a gente começa até a pensar, mano. Eu que critiquei bastante o Gerson, muito provavelmente o cara fez o certo, sabe por quê? Porque a torcida, irmão, hoje que tá a teu favor, amanhã tá te escrachando, estão perturbando a vida do Pedro, mano.
Então o cara realmente tem que receber a proposta e meter o pé, mano. Meter o pé, porque ficar para depois ser desvalorizado, como o Pedro ficou e está sendo desvalorizado pela torcida, achando que o Felipe Luiz está certo, irmão, que o Boto está certo. Então, Pedro, recebeu a proposta? Vai embora, irmão. Vai embora. Tá certo mesmo. Tem que, pensar só no dinheiro, porque ninguém vai te valorizar, irmão. Só a tua família mesmo. Deixa sua opinião nos comentários, irmão. Falei pra caraca. Tô revoltado com essa palhaçada que estão fazendo com o Flamengo. Com a instituição Flamengo. Desde a ação do Boto, Felipe Luiz, sim, porque é o comandante do time. E se o Pedro também estiver fazendo besteira, tá errado, irmão. Mas, a princípio, não parece que é isso. Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo com os amigos rubro-negros, fortalece o nosso canal, irmão, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.